Hoje nós vamos começar uma nova série, cujo nome é Lições das Sete Igrejas. Lições das Sete Igrejas. E hoje nós falaremos sobre a igreja de Éfeso. Apocalipse, capítulo de número 2, vamos ler dos versos de número 1 ao verso de número 7. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus ou sofrer os homens maus, e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu, final do versículo, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Tenho, porém, contra você, o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas você tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Vamos orar. Criador dos céus e da terra, Deus Altíssimo, Santíssimo, Trindade Santa, diante da tua face, Senhor, iniciamos esta oração, clamando ao Senhor que nos ajude no entendimento da tua palavra. Estamos diante de uma nova série, então novos desafios estão pela frente. Ajuda-nos, ó Deus, por tua bondade, por tua graça, para que assim, aprendendo da tua palavra, possamos ter mais compromisso com o Senhor. Te peço, meu Deus, por tuas misericórdias, pois somos carentes delas. Muito obrigado por nos trazer aqui hoje à noite e assim, ó Deus, nos ajudar com a tua palavra. Em nome de Jesus, te louvamos, te bendizemos e te agradecemos, e todos nós digamos amém. Amém. Em pleno século XXI, qual diferença faz em minha vida, em sua vida, aprender ou não sobre as 7 igrejas do Apocalipse? Que diferença faz? Observe. As 7 cartas enviadas às igrejas do Apocalipse constituem uma verdadeira radiografia do estado, da condição espiritual em que cada igreja citada se encontrava. Tendo em vista, então, que cada igreja citada era composta de indivíduos, o resultado final era que o tipo de vida que aqueles cristãos estavam levando como testemunho público, como igreja de Cristo, era, no fundo, o que caracterizava o real estado de seus corações. Por exemplo, quando Jesus diz a uma igreja do Apocalipse que ela se arrependa, ele está dizendo para os membros daquela igreja que se arrependam, para os indivíduos que ali congregam, ou seja, do geral, tinha como foco o particular, o cada um. A pureza da igreja
se daria na pureza de cada membro em particular. Portanto, quando um cristão está estudando as 7 cartas do Apocalipse, ele na verdade está estudando o real estado do seu próprio coração como membro do corpo de Cristo. Cada elogio recebido, cada pecado censurado, cada ordem para se arrepender, cada nota de encorajamento escritos para aquelas igrejas, dizem muito sobre como está a vida de um cristão com Cristo. Isso atinge diretamente o cristão e há de fazer toda a diferença. Mesmo cada carta tendo o endereço certo, Éfeso, Esmirna, Sardes, Tiatira, Laodiceia, etc. Mesmo cada carta dessa tendo o endereço certo, elas permanecem tão atuais nos dias presentes que se mostram como que se fossem escritas diretamente para nós. Algumas curiosidades. Elas foram escritas por volta do ano 95 depois de Cristo, pelo apóstolo João, como revelações de Jesus Cristo aos seus servos. Nessa época, quem era imperador em Roma era um homem chamado Domiciano. Nós vamos falar mais dele já já. Domiciano era o imperador. E Jesus coloca a importância dessas cartas com as seguintes palavras. Volte comigo aí no capítulo 1, por favor, e veja do versículo 1 a 3. Apocalipse, capítulo 1, versículo 1 a 3. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João, que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurado aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Agora veja o versículo 11. Verso 10. Achei-me no Espírito no dia do Senhor, o dia do Senhor aqui é o domingo, e ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta, dizendo: escreva num livro o que você vê e mande-o às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Agora veja o verso 19. Escreva, pois, as coisas que você viu, as que são e as que hão de acontecer depois destas. Tais versículos, meus irmãos, atestam a importância que cada carta tem para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra em todos os tempos. Esta é a razão porque nós devemos defender a importância destas cartas para hoje. É que elas falam mais de nós, falam mais de nosso próprio coração, falam mais de nossa condição espiritual como membros da Igreja de Cristo do que nós possamos imaginar. Estas cartas do Apocalipse, elas são, na verdade, um espelho no qual nós podemos enxergar o mais profundo de nossas almas. Pois bem, a fim de mostrar o que estou dizendo, o quão importante é isso, vamos analisar a partir de agora o estudo da primeira carta. A primeira carta escrita, ela é direcionada à igreja que está localizada na cidade de Éfeso. Curiosidades. Éfeso era uma cidade portuária que ficava localizada na Ásia Menor, onde hoje é a Turquia, o país da Turquia. Na época, ela tinha por volta de 250 mil habitantes. Era grande. Ela era uma das maiores cidades romanas da região.
ela era uma cidade rica, muito rica, devido ao fluxo comercial marítimo, bem como o terrestre. Além do que, irmãos, Éfeso alimentava um comércio religioso muito forte. Hoje, como Juazeiro do Norte e como outras cidades no Brasil, Aparecida e outras, ela tinha um comércio religioso muito forte, muito intenso ali. Porque naquela cidade estava edificado o templo da deusa Ártemis, o que para os romanos era a deusa Diana, a deusa da fertilidade. Você pode conferir isso em casa lá em Atos capítulo 19. Para você ter uma ideia, esse templo foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Além do que, Éfeso construiu à época um teatro que oferecia assento para cerca de 24 a 25 mil pessoas sentadas. Ali também naquela cidade estava localizada a famosa Biblioteca de Celso. A famosa Biblioteca de Celso. Éfeso era uma das 4 cidades mais importantes de Roma, ao lado de Roma, Alexandria e Antioquia. A igreja de Éfeso nasceu ali naquela cidade, no final da segunda viagem missionária de Paulo, por volta do ano 52 depois de Cristo, onde, tendo ele pregado na sinagoga e alguns querendo que ele ficasse ali, ele deixou ali naquela cidade Priscila e Áquila para levarem adiante a plantação daquela igreja. Pois bem, Jesus escreve a esta igreja que estava localizada neste centro urbano, começando com as seguintes palavras. Volte ao Apocalipse, capítulo 2, versículo 1. Olha como Jesus começa escrevendo para essa igreja, falando a esta igreja. Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Vamos aqui. O anjo da igreja, a quem a carta foi endereçada, era o pastor local da igreja. O pastor era o representante da igreja. Então, Jesus se reporta ao pastor como representante da igreja, se reportando para a igreja. Jesus também se identifica na carta como aquele que conserva na mão direita 7 estrelas e os 7 candelabros de ouro. Isso aqui significa, se refere ao controle, à soberania, ao cuidado, à proteção de Cristo com a sua igreja, conforme nós podemos notar em João capítulo de número 10. Ainda no mesmo versículo 1, Jesus diz que conserva as 7 estrelas e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. O que significa, pastor, as 7 estrelas e os 7 candelabros de ouro? Está revelado no mesmo Apocalipse. Veja comigo o versículo 20 do capítulo 1. Quanto ao mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita, e quanto aos 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, ou seja, os pastores. E os 7 candelabros são as 7 igrejas, ou seja, os membros, a membresia, o povo mesmo, o corpo de membro da igreja. Muito bem, este verso nos revela que Cristo é quem conserva seus mensageiros e que ele anda entre a sua igreja, ou seja, ele averigua, ele inspeciona, ele observa, ele está presente e não ausente da vida diária do seu povo. Aliás, foi promessa dele quando disse: eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Jesus está conosco diariamente. Diariamente o Senhor está conosco, tanto para nos abençoar, quanto para nos inspecionar, nos observar.
Tendo, portanto, irmãos, dito estas palavras introdutórias, Jesus agora ele entra no assunto da carta propriamente dito, realçando os seguintes pontos. Em primeiro lugar, Jesus elogia a igreja de Éfeso. Anote aí. Jesus elogia a igreja de Éfeso. E este elogio ele vai estar dividido em duas partes. A primeira parte, Cristo elogia a pureza doutrinária daquela igreja. Cristo elogia a pureza doutrinária daquela igreja. Por exemplo, vá comigo no versículo número 2, por favor. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os homens maus. Algumas traduções dizem você não pode sofrer, não consegue sofrer os homens maus. E que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Quando nosso Senhor diz que conhece as obras, o esforço, a perseverança daquela igreja, ele está dizendo que está a par, está sabendo de tudo, do que eles têm enfrentado contra os falsos mestres, bem como o esforço e a perseverança empregados nesse combate. As obras que Cristo fala aqui estão descritas em 3 atos. Quais são? Não pode suportar, pôs à prova e descobriu. Vamos ver agora o sentido de cada ato desse. O sentido de não pode suportar aqui é aquela sensação de intenso calor. Já sentiu? Um intenso calor insuportável, agonizante, agoniante, assim, aquele angustiante. Pronto. Para os cristãos de Éfeso, os homens maus eram como um calor insuportável. Eles não conseguiam conviver com eles. Eles não conseguiam suportar a presença desses homens maus. Logo em seguida, Jesus disse que eles puseram à prova, ou seja, que eles usaram de um método crítico de avaliação daqueles que se diziam apóstolos, mas não eram. Eles, por certo, lembravam das palavras do apóstolo Paulo, que disse aos presbíteros lá em Atos, capítulo número 20, Paulo disse: depois da minha partida aparecerão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, portanto, vigiem. Eles sabiam da advertência de Paulo. Eles se tornaram altamente criteriosos nessa questão de receber novas pessoas em seu meio. Eles colocavam tais pessoas à prova. Eles testavam os que chegavam ali em seu meio com um profundo escrutínio. Os pregadores que chegavam na igreja de Éfeso se dizendo apóstolos eram logo sabatinados. Eles eram testados, passados na peneira teológica. Éfeso não brincava com heresias. Logo, não era só chegar lá na igreja de Éfeso dizendo: eu sou apóstolo, eu sou um apóstolo de Cristo e pronto, e já ia tomar cafezinho na casa do irmão. Não. Eles tinham de mostrar as marcas do verdadeiro apostolado. Pastor, quais são as marcas do verdadeiro apostolado? Ter sido chamado por Cristo, ter visto Cristo ressuscitado, receber poder para operar sinais e milagres, e por fim ser inspirado pelo Espírito Santo para interpretar e escrever autoritativamente as Escrituras, como eles fizeram. Muitos dos homens de nossos dias que sobem aos púlpitos para pregar e posam de representantes da Igreja de Cristo no Brasil, tais homens nem pisariam na calçada da Igreja de Éfeso. A Igreja de Éfeso não queria nem conversa com esse tipo de gente, porque eles colocavam à prova. E por fim, Jesus elogia aquela igreja dizendo que eles descobriram que tais homens eram mentirosos, ou seja, essa igreja sustentou firme a pureza doutrinária e expôs aqueles falsos apóstolos à vergonha pública. Os estudiosos acreditam que esses falsos apóstolos eram os homens
que Jesus chama de nicolaítas, quando a gente lê no versículo número 6. Veja comigo o capítulo 2, verso 6. Mas você tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Veja, ele começa dizendo, mas, o mas aqui indica que Jesus tinha indicado de fazer uma censura aos efésios. Porém, apesar da censura, apesar do defeito que eles tinham algo em favor deles. O que era? Que eles odiavam as obras dos nicolaítas. Não se sabe ao certo quem são os nicolaítas. Uns dizem que eram os discípulos de um dos diáconos, lá de Atos capítulo 6, um homem chamado Nicolau. Dizem que Nicolau se afastou do evangelho e começou a pregar um outro evangelho, daí eles passaram a ser conhecidos como nicolaítas. Mas nós não temos nenhum registro extra que Nicolau de fato se desviou do evangelho. Outros dizem que esses nicolaítas eram os gnósticos, discípulos de um homem chamado Cerinto, muito famoso na época do apóstolo João, Cerinto, mas também não temos outro registro. Os estudiosos, em sua maioria, acreditam que os nicolaítas, a quem Jesus fala aqui, eram os seguidores de Balaão. Ou seja, pessoas que tentavam escravizar as mentes das outras pessoas com pregações fraudulentas, com mensagens enganosas, fraudulentas. Bem, meus irmãos, o que nós sabemos sobre os nicolaítas é que eles eram homens cujo estilo de vida se caracterizava pela imoralidade, pela participação em comer alimentos oferecidos aos ídolos e pela perversão da verdade. É isso que nós sabemos deles, nós vamos ver isso se desenrolar nas demais cartas. O que ocorre aqui que Jesus está dizendo, vocês têm a favor de vocês que vocês odeiam esses falsos profetas, odeiam as obras desses nicolaítas, as quais eu também odeio. Pois bem, estas eram as obras que eles realizavam com esforço e com perseverança. Manter a pureza doutrinária, rechaçar os falsos apóstolos e permanecer firme de uma maneira pura em termos doutrinários. Esse é o primeiro elogio. A segunda parte é que Cristo elogia a perseverança daquela igreja na perseguição. Jesus elogia a perseverança daquela igreja debaixo de perseguição. Veja o versículo número 3 comigo, por favor. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome sem esmorecer. Por causa do nome de Cristo, não por outra causa, mas somente por causa do nome de Cristo, eles tinham suportado provas de perseguição. Os cristãos de Éfeso eram perseguidos, irmãos, primeiro pelos judeus ricos que ali residiam. Os judeus ricos pagavam altos impostos a Roma para ter o direito de liberdade religiosa e assim cultuar a Deus e não ser obrigado a cultuar a César. Qual era o problema? O problema é que para os romanos, judeus e cristãos era a mesma coisa. O romano, para ele tanto faz se a pessoa era judeu, se era judaísmo ou cristianismo. Na cabeça deles era a mesma religião. Os judeus ricos então iam e denunciavam os cristãos e diziam, não, eles não têm nada a ver conosco não, a religião deles é outra, eles não podem gozar da liberdade religiosa que nós gozamos. Então, eles não adoram César, mas eles deviam adorar César. Esta foi a primeira perseguição, a dos judeus. Em segundo lugar, os cristãos ali eram perseguidos pelos romanos. Por quê? Porque eles diziam que não iam dizer César é Senhor. O romano chegava para ele e dizia, diga que César é Senhor. E o cristão dizia, não, eu não digo. Jesus Cristo é Senhor. E isso gerou então um mundo de perseguição contra eles. Porque o imperador nessa época, como eu falei, era Domiciano. E Domiciano era um homem muito vaidoso. As moedas da época, as moedas romanas da época, tinha a cara de Domiciano.
No templo da deusa Diana, lá em Éfeso, tinha um jardim, um espaço só para adoração ao imperador, de culto ao imperador. Os prefeitos das províncias romanas costumavam obrigar a todos os cidadãos romanos a adorar a César. E quando eles chegavam nos cristãos, eles sentiam uma barreira, porque os cristãos diziam que não iam adorar a César, mas adorar a Cristo somente. Então Jesus está aqui elogiando que eles suportaram toda essa perseguição pelo nome de Jesus e não esmoreceram. Foram fiéis, firmes, piedosos no princípio de adorar somente a Cristo. A nota de elogio de nosso Senhor se configura nesses dois pontos importantes: a pureza doutrinária e a perseverança por causa do nome de Cristo na provação. No entanto, irmãos, Jesus não faz apenas elogios a essa igreja. Jesus traz uma segunda nota a respeito dessa igreja. Em segundo lugar, anote aí, Jesus censura a ortodoxia morta da igreja de Éfeso. Jesus censura a ortodoxia morta desta igreja. Volte comigo ao Apocalipse 2, veja comigo o verso de número 4. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Numa tradução literal desse versículo seria assim: você abandonou o amor, aquele amor, o primeiro. A palavra ortodoxia significa doutrina reta, ensino correto. E esta era uma marca forte da igreja de Éfeso. Eles tinham ortodoxia. Eles foram bem doutrinados. Tiveram como pastores ali 3 grandes homens. Paulo, vocês devem estar lembrados a carta que Paulo escreveu para essa igreja, o quão profunda e quão doutrinária é aquela igreja. Eles tiveram também outro pastor, que foi Timóteo, discípulo de Paulo. Ou seja, tudo que Paulo ensinava, Timóteo também ensinava. E eles tiveram outro pastor, que era o apóstolo João. Vê, o apóstolo João foi pastor também daquela igreja. Acredita-se que quando ele foi banido para a ilha de Pátimos, de onde ele escreveu o Apocalipse, ele estava na época morando em Éfeso. Portanto, era uma igreja de profunda ortodoxia, profundo ensino, ela era uma excelente apologética. Era uma igreja de conhecimento bíblico muito forte, muito profundo. Qual foi o problema? O problema foi que eles se tornaram pessoas secas, sem afetos. Abandonaram o primeiro amor. Não nutriam mais por Cristo o amor que os primeiros cristãos da igreja de Éfeso nutriram ali. Os estudiosos então vão debater dizendo o seguinte: que amor é esse que eles perderam? O que significa esse primeiro amor? Bem, Jesus resumiu por quem nós devemos sentir amor com as seguintes palavras. Vá comigo, por favor, para Mateus, capítulo número 22. Mateus 22, verso de número 34 a 40. Então os estudiosos estavam debatendo: esse amor é por Cristo, é pelo próximo, é por si mesmo? Por quem era esse amor? Então Jesus resume esse amor da seguinte forma: entretanto os fariseus, sabendo que Jesus havia silenciado os saduceus, reuniram-se em conselho, e um deles, intérprete da lei, querendo pôr Jesus à prova, perguntou-lhe: mestre, qual é o grande mandamento na lei? Jesus respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Aqui Jesus deixa claro que o amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo é o amor que nunca deve ser abandonado da nossa vida diária.
Os efésios abandonaram esse amor. Abandonaram o amor perfeito, que coloca Deus em primeiro lugar e o próximo logo em seguida. Eles eram altamente doutrinários, mas paravam aí. Eles passaram a amar mais a doutrina do que ao doutrinador. Eles tinham ortodoxia, mas não tinham ortopraxia ou ortopraxia no amor. Eram gigantes no conhecimento, mas pigmeus nos afetos. A cabeça deles era bem cearense, aquela cabeça mesmo, né? De cearense. E eu posso falar que eu sou. Muito bem, a cabeça deles era bem de cearense, mas o coração bem pequenininho, estava bem miudinho. Tornaram-se excelentes guardiães da doutrina, mas secos, mecânicos, técnicos, sem sensibilidade a Deus e ao próximo, como tiveram as primeiras gerações de cristãos que ali passaram. Eles estavam sempre apostos a defender a doutrina, a expulsar os falsos apóstolos, mas não amavam mais o Deus da doutrina. O resultado disso foi o quê? Falta de entusiasmo. Não tinha mais entusiasmo em servir a Deus. Não tinha mais empolgação pelas coisas de Deus, em ajudar o próximo, em fazer o bem. Ou seja, eles defendiam o terreno, a posse do terreno, mas não queriam construir absolutamente nada ali. Estava se cumprindo neles aquilo que Cristo disse em Mateus: o amor se esfriará de quase todos. Tenho, porém, contra ti. Essas são as palavras que você ouvirá em muitas cartas daqui para frente. Tenho, porém, contra ti. Essa expressão, como falei, ela ainda vai vir em muitas cartas, mas no caso de Éfeso em específico, é que eles abandonaram a principal virtude da fé cristã, a saber, o amor. Porque tem a fé, a esperança e o amor. E o maior destes é o amor. Eles abandonaram o amor. Esta foi a segunda nota de palavras de Jesus na carta para esta igreja. Uma nota de censura, uma nota de crítica, mostrando que apesar da boa doutrina, eles tinham abandonado o primeiro amor. Então nós seguimos para a última nota, onde, em terceiro lugar, Jesus desafia a igreja de Éfeso ao arrependimento e à vitória. Jesus desafia aquela igreja ao arrependimento e à vitória. O desafio de Cristo para esta igreja, ele vai se compor da seguinte forma. Primeiro, eles deviam lembrar de onde caíram. O primeiro desafio que Cristo propõe a eles: lembrar de onde caíram. Veja comigo o versículo número 5, por favor. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Lembrar de onde caíram era lembrar do patamar, do lugar em que aquela igreja já esteve no passado, e então comparar com o que eles estavam vivendo hoje. Não é lembrar, e aqui eu tenho que corrigir algo que eu já preguei muitas vezes, até não foi correto, pela falta de atenção, mas lembrar que o texto diz, não é onde caíram, é lembrar de onde caíram. Pode ler aí que tem um de antes do onde. De onde caíram. Isso faz toda a diferença. Eles tinham que lembrar o quê? Eles tinham que lembrar quem eles foram para Deus, como os pioneiros daquele trabalho viveram fervorosamente para Deus, a efervescência que eles tinham no serviço cristão, o vigor que eles empregavam no início daquela obra servindo a Deus. Deviam lembrar da abundância de amor por Deus e pelo próximo que aquela igreja já expressou no passado, nas primeiras gerações. Eles deviam então começar reexaminando os seus arquivos da alma, reexaminando a história daquela igreja. Eles deviam lembrar quem foram, por exemplo, os pastores deles: Paulo, Timóteo, João,
Apolo, Priscila, Áquila, enfim. Quem ali trabalhou naquela igreja, nos primórdios da fé que eles tiveram. Em segundo lugar, o segundo desafio que Jesus propõe àquela igreja. Eles deviam se arrepender e voltar à prática das obras de amor. Versículo número 5, parte B. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Muito bem. Não confundamos as obras citadas no versículo 2 com as obras requeridas aqui nesse versículo. As obras requeridas aqui são as expressões de amor. O primeiro amor que eles viveram para com Deus e com o próximo. Eles precisavam urgentemente se arrepender daquela condição de coração frio e voltar àquela posição de um coração cujo amor é pulsante, vivo, vicejante, pujante, celebrativo, empolgante por Deus e por sua obra. Esse era o segundo desafio. O terceiro desafio, eles deviam estar alertas para o juízo anunciado. Qual foi o juízo anunciado? Versículo 5, parte C. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Há um debate sobre o tempo desse juízo, se esse juízo seria iminente ou vindouro, somente na volta de Cristo. Ambos os tempos estão certos. Jesus ia remover o candelabro daquela igreja, tanto naquele momento ali, quanto ela ainda ia prestar contas na eternidade. Haja vista que o candelabro se refere à própria igreja, o que Jesus está dizendo é o seguinte: se a igreja deixou de amar a Deus sobre todas as coisas e deixou de amar o próximo como a si mesmo, ela perdeu sua utilidade. Ela não serve mais para mim como igreja. Dali para frente, seria inútil a existência daquela igreja no propósito da redenção de Deus para os povos. Eles não amam mais a Deus, não amam mais o próximo. Do que vale? É o sal que perdeu o sabor. É a luz que se apagou. Se eles não se arrependessem, aí está o terceiro desafio. Jesus ia remover o candelabro, ou seja, eles iam deixar de existir. Quarto desafio, eles deveriam ouvir o Espírito Santo para gozar das bênçãos eternas. Veja comigo o versículo número 7. Verso de número 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Ouvir o Espírito aqui significa obedecer a Deus. Colocar em prática o que Deus está falando. A mensagem não era de João. A mensagem não era de um homem, mas do próprio Cristo, por meio do seu Espírito Santo. Então, o vencedor no livro do Apocalipse é aquele que ouve a palavra e obedece. Jesus dá a eles uma bela descrição do que são essas bênçãos, as bênçãos da eternidade. A primeira bênção é o direito de comer da árvore da vida. Lembram de Adão? Adão não teve esse direito. Eva também não teve esse direito. Mas esse direito será dado ao vencedor que ouviu o Espírito. O vencedor aqui é alguém que ouviu o Espírito, que obedeceu ao Espírito. A segunda bênção é o privilégio de viver no paraíso de Deus. O texto disse que está no paraíso de Deus. Paraíso, irmãos, é uma palavra persa, da Pérsia antiga, que descreve um jardim fechado. Foi no mundo judaico que ela ganhou uma conotação do lugar onde Deus habita. Este paraíso, ele não será como o primeiro paraíso, obviamente. Mas como já vimos, inclusive no domingo passado, será a cidade santa, a nova Jerusalém, onde Deus habitará com o seu povo e o seu povo habitará com ele pelos séculos dos séculos e dos séculos. E aqui cai
cai aquela ideiazinha que a gente recebe, né, todos os domingos pela manhã, das testemunhas de Jeová. Aquela ideiazinha do paraíso, né, um bocado de família no meio de um jardim, com um leão, com a cobra, com aquilo. Não. Não é nada daquilo. O paraíso agora que a gente vai desfrutar é de uma linda e bela cidade chamada Nova Jerusalém. Permita-me concluir essa mensagem com algumas aplicações práticas para as nossas vidas. Quais lições, pastor, nós aprendemos com essa carta? Quais lições? O que ela tem a nos ensinar? Primeira lição, em primeiro lugar, aprendemos a importância de manter a pureza doutrinária da igreja. A primeira lição que a gente aprende é essa. Eles foram exemplos da luta contra as heresias. Foram exemplos de luta contra os falsos profetas e os falsos apóstolos que tentavam entrar na igreja. E essa deve ser a nossa preocupação hoje, constante, diária, nos dias em que nós vivemos. Diariamente se levantam homens que se dizem apóstolos, apóstolas, bispos, bispas, profetas, quando na verdade são impostores religiosos, mentirosos, filhos do diabo, indignos de qualquer crédito. Mas devemos, em primeiro lugar, aprender isso com a igreja de Éfeso. O apóstolo Paulo, aliás, os apóstolos, alertaram a igreja sobre esse perigo. E eles alertaram a igreja com as seguintes palavras. Abra sua Bíblia comigo na primeira carta de Paulo a Timóteo. Primeira carta de Paulo a Timóteo. Tanto na primeira quanto na segunda ele fala algo semelhante. Mas veja aqui na primeira carta, olha o que Paulo está dizendo. Primeira carta de Paulo a Timóteo 4. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, os últimos tempos eu já expliquei para vocês aqui na igreja, é entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo. Estes são os últimos tempos. Ele diz, o Espírito afirma, expressa que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Olha as palavras de Paulo como são fortes. Espíritos de enganadores e ensinos de demônios. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada. Olha a condição desses homens. Agora vá para o capítulo número 6 da primeira carta de Paulo a Timóteo. Capítulo 6, veja comigo do verso de número 3 a 5. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, esse é orgulhoso e não entende nada, mas tem um desejo doentio por discussões e brigas a respeito de palavras. E daí que nascem a inveja, a provocação, as difamações, as suspeitas malignas e as polêmicas sem fim da parte de pessoas cuja mente é pervertida e que estão privadas da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucros. Paulo está literalmente aqui denunciando os falsos profetas, os falsos apóstolos, que se levantavam à época trazendo assuntos que não condiziam com as palavras de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vá agora para a primeira carta de Paulo a João. Primeira João, desculpa. Viajei agora. Primeira carta de João, capítulo número 4. Versículo número 1. Amados, não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus. Por que João está dizendo isso? Por que ele está pedindo para a gente provar os espíritos? 1 João 4:1. Aí ele diz, porque muitos falsos profetas
tem saído mundo afora. Muitos falsos profetas. A época de João, irmãos. Final do 1º século. E hoje é diferente? Não. Muitos falsos profetas hoje estão aí, às nossas calçadas. Por isso que nós enfatizamos aqui nessa igreja a importância do ensino sadio das Escrituras. Do ensino sadio das Escrituras. O ensino sem fermento, sem mistura. O ensino que realmente dói, mas cura. Lembra do metiolate, o antigo metiolate? Né? O antigo metiolate a gente sabia que ia doer, mas sabia que ia ficar bom. Assim é o ensino sadio. Ele em muitos momentos vai bater, vai doer, mas ele vai ensinar, vai nos curar. É por meio da pregação fiel ao Evangelho, das escolas bíblicas com seriedade, das postagens bíblicas nas redes sociais, das leituras das Escrituras e de bons livros, que nós ganhamos discernimento, que nós ganhamos o bom discernimento. Só poderemos colocar à prova os falsos mestres que aqui chegarem se nós tivermos uma bagagem de conhecimento. Se nós estudarmos, se nós nos dedicarmos ao conhecimento bíblico, a fim de que esse conhecimento gere em nós discernimento, maturidade para rejeitar o que não presta e manter a igreja pura de heresias. Manter a igreja pura de ensinos errados, de ensinos que prejudicam o bom testemunho da igreja lá fora. Sempre falo isso e vou continuar falando. Por que a igreja está como está? Porque nós perdemos os homens de vanguarda. Nós perdemos os homens que estudavam a palavra com profundidade. Nós perdemos as mulheres que estudavam a palavra com profundidade. Então os falsos profetas, irmãos, eles são como a erva daninha. Eles vão aonde não há tratamento no jardim. O irmão Severino foi jardineiro e sabe, aonde não há tratamento no jardim, as ervas daninhas começam a crescer entre as flores e elas vão tomando os espaços e daqui um momento não tem mais flor, não tem mais planta boa ali, só tem erva daninha, porque ela vai matando as outras. Assim é o falso profeta. E na igreja de Éfeso eles não aceitavam isso. Eles eram firmes nessa questão. Por isso que eu vou continuar batendo nessa tecla. Enquanto eu for pastor aqui, ou pastor em onde Deus quiser que eu seja, mas vou continuar batendo nessa tecla, ensinando que é por meio do ensino sadio das Escrituras que nós vamos conseguir estar livres de homens mentirosos, de homens que querem enganar a igreja, querem enganar os irmãos, querem apenas a lã do rebanho, mas estão pouco se lixando para as ovelhas. Deixe-me perguntar. Você consegue lembrar, eu vou pedir só um nome de algum falso profeta de nossos dias, você consegue se lembrar aí? Lembra? Já lembrou? Pois bem, é contra o ensino desses homens, que você lembrou aí o nome, que a igreja deve se manter distante. Está pregando no rádio? Desligue. Está pregando na TV? Desligue, mude de canal. Falso profeta, é na rede social? Desligue. Não queira conversa. Permaneça firme, com uma pureza doutrinária firme, porque isso agrada a Deus. Agradou a Jesus. É tanto que ele elogiou a igreja de Éfeso. E com certeza, se você quer receber um elogio de Jesus, comece por aí, por uma boa doutrina, uma doutrina sadia. Segundo lugar, segunda lição que a igreja de Éfeso nos ensina. Devemos evitar uma ortodoxia morta. Eu expliquei, ortodoxia é uma doutrina correta. Devemos evitar uma ortodoxia morta, sem amor por Deus e pelo próximo. Éfeso tinha uma excelente doutrina, mas era faltosa no amor. Era faltosa no amor. Era faltosa na compaixão, no coração frio. Eles tinham um coração gelado, eles tinham um coração congelado dentro do peito. Porque não adianta ter uma excelente cabeça se o coração está morto. Não adianta ter uma excelente doutrina se essa doutrina não se traduz em amor por Deus e amor pelo próximo.
se essa doutrina, ela não nos leva, não nos empolga, não nos impulsiona a servir mais a Deus, não nos impulsiona a andar mais com Deus, a querer mais de Deus, a viver mais para Deus, não adianta sermos doutores no saber teológico, mas não amarmos a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Nosso amor pelo Senhor tem de ser um amor real, vivo, verdadeiro, pulsante, empolgante. Então hoje é o Dia das Mães, e imagine você, mãe, vim te trazer esse ramalhete de flores. E a sua mãe muito feliz, agradece e celebra. Muito obrigada, meu filho, como eu estou feliz. Mas por que você fez isso? Não precisava. E você diz, porque é minha obrigação, eu sou filho. Você fez o certo? Com a motivação errada? Da mesma forma, é nós termos uma boa doutrina e não aplicar isso por amor a Deus. Da mesma forma, é nós servirmos a Deus apenas por tecnicidades, por mecanicismo. Deus condenou isso em Israel, quando disse, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Em outras palavras, esse povo tem uma doutrina boa, mas não me ama. Pergunto, responda para você, como está o seu amor para com Deus? Você ainda ama como amava no princípio? No princípio da sua fé? Ainda se empolga por Deus, ainda se encanta com Deus, ainda se encanta com a palavra, ainda se encanta com a pregação, ainda ama o Senhor? Como está o seu amor por Deus? Será que você não precisa voltar urgentemente ao amor, o primeiro, aquele primeiro que você teve por Deus? A sua leitura bíblica ainda é a mesma? A sua vida de oração ainda é a mesma? O seu jejum, o seu evangelismo às pessoas ainda é o mesmo? Que era lá no início? A vida com Deus, irmãos, precisa ser lógica pegando fogo. A vida com Deus precisa ser entendimento das Escrituras e paixão. A vida com Deus precisa ser graça e conhecimento. Pedro disse, crescei na graça e no conhecimento. A vida com Deus, ela precisa ser as duas coisas, nunca uma só. Nunca só paixão sem conhecimento e nunca só conhecimento sem amor. Não, as duas coisas precisam andar juntas. Conhecimento profundo e amor por Deus e pelo próximo de uma maneira firme e forte. Olha o que o apóstolo Paulo disse aqui em Romanos capítulo número 12, por favor. Romanos 12, versículos número 9 e 10. O amor seja sem hipocrisia, odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência uns aos outros. Veja, quanto ao amor, seja sem hipocrisia, verdadeiro, seja real. Agora dê um salto para a primeira carta de João, capítulo de número 3. Primeira carta de João 3, verso de número 16. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Pergunto, temos nós essa mesma disposição? De dar a nossa vida uns pelos outros? Será se amamos uns aos outros a este ponto? De entregar a nossa própria vida no lugar do outro? Na prisão comunista de Cuba, um senhor conhecido como o irmão da fé, por várias vezes, ele se colocava no lugar de outros prisioneiros para ser torturado.
porque ele dizia: se eu morrer, eu tenho a minha salvação garantida. Ele não. Se eu morrer, eu tenho a minha salvação garantida. Ele não. Então ele era levado para a tortura no lugar daquele a quem ele se colocou. Temos nós essa mesma disposição de dar a vida no lugar do outro. Terceira lição que nós aprendemos com a igreja de Éfeso: precisamos estar alertas aos avisos, aos juízos de Deus sobre os desobedientes da sua palavra. Precisamos estar alerta. Ele disse que se os efésios não se arrependessem, ele removeria dali o seu candelabro. Ele viria até eles e removeria o seu candelabro. Eles precisavam se arrepender daquele amor frio, daquele amor artificial, daquele amor que é hoje, mas não é amanhã, daquele amor que não dura até segunda-feira de manhã. Eles precisavam se arrepender desse amor que chora no culto, mas não chora no quarto de oração, desse amor que sente emoções no culto, mas em casa não tem a menor empolgação por Deus, a menor empolgação por ninguém, pela obra de Deus, pelas coisas de Deus. Eles deviam se arrepender disso. E eu digo a vocês, assim também será conosco. Se nós não funcionarmos como igreja de verdade, que ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, ele também nos removerá daqui. Seremos inúteis para Deus. Inúteis. Inúmeras, meus irmãos. Irmãos, leiam as Escrituras. Inúmeras são as advertências, os juízos, os chamados, para que nós escutemos o Espírito, a palavra de Deus, para amá-lo sobre todas as coisas. Há muitas advertências que assim estão nas Escrituras. Vamos ver, por exemplo, essa aqui. Abra aí em Hebreus 10. Hebreus 10. Versículo de número 30 e 31. Hebreus, capítulo de número 10, versículo 30 a 31. Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Horrível coisa. Terrível. Cair nas mãos do Deus vivo. Tenhamos cuidado. Todo cuidado é pouco aqui. Todo cuidado é pouco, porque o Senhor sabe como trazer a existência e sabe também como levar à inexistência. Como nós lemos aqui, como Tatiana leu no início do culto, Deus é quem dá a vida e Deus é quem tira. Tenhamos cuidado, meus irmãos, em servir a Deus. Sirvamos ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. Hoje é noite de arrependimento aqui nessa igreja. Hoje é noite de arrependimento em nossos bancos. Arrependimento de qualquer resquício que ainda sobre em nosso coração de frieza e gelo para o nosso amor com Deus. Arrependimento da maneira como temos amado o nosso próximo. Arrependimento da maneira como temos amado o nosso Deus. Pois do contrário, nós seremos alvos do seu pesado juízo. Seremos alvos do seu pesado juízo. Em quarto e último lugar, a última lição que nós aprendemos com os Efésios: a vitória eterna é privilégio daqueles que amam a Cristo até o fim de sua vida. Eu vou repetir para vocês anotarem com calma. A vitória eterna é privilégio daqueles que amam a Cristo até o fim de suas vidas. O vencedor, descrito aqui no versículo 7, é alguém que lembrou de onde caiu, se arrependeu e voltou à expressão do primeiro amor.
num tempo em que a palavra vitória se tornou banalizada no meio religioso, porque hoje é culto da vitória, culto sei o quê, vitória, vitória. Nesse tempo em que a palavra vitória caiu na banalização, nós devemos recorrer às Escrituras para entender o que de fato é essa vitória. Hoje em dia, vitória descreve uma vida sem problemas, um casamento regulado, uma saúde com as taxas tudo em ordem, um carro do ano na garagem, uma casinha na praia, uma casinha no sertão e um apartamento na beira-mar. Então, a crescida de muita prosperidade, de uma conta no banco gorda, certo? Todo mundo com saúde. A palavra vitória hoje no meio religioso se resume a isso, mas nas Escrituras não é nada disso. Nas Escrituras a palavra vitória se refere à eternidade, lá na eternidade, lá na glória, lá no céu. A promessa bíblica real é a de uma vitória eterna, que o salvo gozará no paraíso de Deus, onde ele se alimentará da árvore da vida pelo século dos séculos. Essa é a vitória do crente. Aqui, Jesus disse, no mundo tereis aflições. Aqui vai ser assim, mas lá nós teremos a vitória real. Muitos buscam a vitória apenas aqui, nesse tempo, não estando dispostos a sofrerem por amor a Cristo, se necessário for. Entretanto, o verdadeiro vencedor para Deus é aquele que ama o Senhor bem mais do que ama a sua própria vida, e ama o próximo como a si mesmo, ainda que meio a todo esse amor, ele viva uma vida de dificuldades nesta terra. Deixe-me perguntar, você quer ser um verdadeiro vencedor de Deus? Quer ser? Quer ser um verdadeiro vitorioso? Quer ter vitória de verdade? Muito bem. Comece amando a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E na eternidade, lá naquele dia, na glória, você estará comendo da árvore da vida e vivendo no paraíso de Deus para todo sempre. O bom, irmãos, é que 10 anos depois que a carta de João foi escrita à igreja de Éfeso, um dos pais da igreja, chamado de Inácio de Antioquia, escreveu também uma carta para aquela igreja, elogiando aquela igreja o fato de que ela realmente voltou ao primeiro amor e viveu dias gloriosos ainda depois da igreja receber a carta do Apocalipse. Ou seja, o Senhor não removeu o seu candelabro. O Senhor o deixou lá, porque a igreja se arrependeu e voltou. Pastor, mas que a igreja, o que a igreja não tem hoje? O que acontece é que a cidade foi destruída. Ela teve invasões, teve problemas de guerras e teve problemas de terremotos. E a cidade em si, ela deixou de existir. A cidade em si. Mas a história da igreja, o testemunho da igreja permaneceu até Cristo fazer com que aquela cidade desaparecesse do mapa. A grande pergunta diante dessa mensagem que eu faço é o seguinte: como está o seu amor para com Deus? Como está? Será se escreverão sobre nós, sobre a Igreja Batista Memorial, daqui a 10, 15, 20 anos, que nós voltamos ao primeiro amor hoje? Será? Será se Inácio escreveria a mesma coisa a nosso respeito? Lembre-se de onde você caiu, arrependa-se da frieza do seu coração para com o Senhor e viva pelo restinho de tempo dessa vida que você ainda tem, com toda a intensidade, amando a Cristo e amando ao próximo como a si mesmo. É daqui para frente. Daqui para trás a gente não tem mais como mudar, mas daqui para frente a gente tem sim como viver uma vida de intenso amor para com Deus. Vamos ficar de pé. Faça um exame da sua vida diante da história dessa igreja que você ouviu hoje à noite. E eu convido você, nessa avaliação, cantar esse louvor em reflexão e arrependimento.